Olá! Recentemente eu gravei um vídeo, no meu Instagram, um Reels, falando lá, fazendo na verdade uma provocação, uma pergunta: que vida que se perdeu da sua? E é justamente isso. A gente observa que a nossa jornada aqui nas nossas vidas, a gente, quando é criança, a gente tem normalmente muitos sonhos, né? A gente cria várias expectativas de poder fazer tantas coisas. Inclusive, se a gente perguntar para uma criança quais são os sonhos dela e pedir que ela coloque no papel, ela vai colocar facilmente só no papel. Ela vai começar a fazer desenhos lá, desenhando talvez a casa dela dos sonhos, onde essa casa está o pai, está a mãe, tem irmãos, tem um cachorro, tem uma piscina, tem vários brinquedos lá. Então ela consegue de forma fácil transportar isso para o papel, tudo aquilo que ela pensa, o que ela quer criar e aquilo que ela tem de sonhos para a vida. Mas observa que ao longo da nossa vida, a gente começa a ser cobrado por várias coisas em relação a ter que desenvolver vários papéis, desempenhar várias funções na vida. Nós somos cobrados o tempo todo, isso é uma coisa normal, natural. A gente é cobrado lá na infância, para poder ter que estudar. E ter que estudar, ter que seguir uma carreira profissional, que a gente normalmente tem até dificuldade de escolher, porque vai ser uma decisão de uma carreira profissional para toda uma vida. Aí depois, se a gente chega numa idade que a gente já pode namorar, a gente é cobrado, se a gente já está namorando. Depois, se a gente já está namorando, quando é que vai noivar, já que esse namoro se firmou. Depois pergunta quando vai casar, depois pergunta se casou, quando é que vai ter o primeiro filho. Chega o primeiro filho, é cobrado ter o segundo, Então são cobranças que as pessoas nos fazem, A gente mesmo se faz e a própria vida. Mas em que momento a sua vida se perdeu na vida dos outros? Porque a gente vai tentando atender tanto as expectativas das pessoas, em ter que suprir o desejo e a vontade do outro, porque o outro criou expectativas comigo, e eu passei a não viver a minha própria vida. Eu passei a não ser eu de verdade. E eu falo isso muito, com os clientes, o seguinte: para quem inclusive é cristão, e aqui não vou entrar na temática, sobre questão de religiosidade, de ser ou não ser cristão, mas para quem é cristão, e a maioria é cristão, o primeiro mandamento da lei de Deus diz sobre isso: amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Então, qual que é o primeiro princípio que eu tenho que exercer? Me amar, exercer esse amor por mim. E o que a gente vê na maioria das vezes são as pessoas não se amando. Por quê? Elas se perderam no meio da vida tentando atender as necessidades, expectativas do outro, e ela esqueceu de viver a própria vida. Ela esqueceu, na verdade, de se amar. Porque se eu não me amo, como que eu posso entregar algo realmente íntegro, sincero, verdadeiro para o outro, se eu não reconhecer isso em mim mesmo? Então, não faz sentido, isso não é coerente. E o que é normal acontecer? Porque a gente vai vivendo tantas coisas, porque a gente se relaciona com as pessoas, nós somos seres relacionais. E nessas relações que nós vamos vivendo, o outro cria expectativa comigo, eu crio expectativa com o outro, e eu fico com medo, muitas vezes, de desapontar o outro. Eu fico, na verdade, muitas vezes com medo de decepcionar o outro. E aí, nessa dependência emocional, e não poder decepcionar o outro, e não poder ir contra aquilo que o outro, de repente, falou que eu devo fazer, porque muitas vezes, é muito comum isso acontecer, pais, às vezes, querendo se realizar na vida do filho, porque lá atrás ele não deu conta de fazer coisas que ele queria fazer, porque a vida entregou outras coisas para ele, ele não deu conta de mudar essas histórias, e depois vem um filho e quer se realizar no filho. E existem tantas outras situações em que pessoas ficam tão presas, nas suas dependências emocionais, que aprisionam outras pessoas, elas não dão conta de ir para a vida e acabaram fazendo com que a pessoa, vivendo hoje, tentando viver sua vida, ela tem um débito emocional com essa pessoa, porque essa pessoa lá atrás, ela me criou, ela me educou, ela me levou para a vida, mas essa pessoa chegou a um determinado momento da vida dela, e essas pessoas são as pessoas mais próximas, as pessoas que dizem mais nos amar.
E as pessoas que mais dizem nos amar são as pessoas que normalmente mais nos magoam, nos machucam. Porque ela precisa que eu, de repente, às vezes eu esteja perto dela e ela não conseguiu ir para a vida, ela não conseguiu buscar as coisas dela. E o que eu vejo muito no dia a dia, nos dias de hoje, são as pessoas chegando com dores físicas, mas que tem toda uma relação com o emocional, porque é o que eu trabalho, a base do meu trabalho é a origem emocional dos sintomas das doenças, né? Toda doença tem um fundo emocional e tem uma raiz emocional, uma causa emocional. Então, o que o corpo hoje está manifestando foi algo que já foi vivido lá atrás e vieram coisas se somando, que vieram fazendo com que tivesse um empilhamento, né? Aumentando cada vez mais essa quantidade de problemas que não foram resolvidos e a massa de conflito foi aumentando. E às vezes, na hora que aparece um único problema agora, às vezes é uma coisa pequena, é o suficiente para entornar esse copo, né, que já está cheio já. Então, o limiar do corpo já chegou ao fim. E olha só, o nosso corpo é um corpo emocional. Por exemplo, sede, eu vejo a sede? Não, eu sinto sede. A fome, eu sinto fome, eu não vejo a fome. O sono é a mesma coisa. E quando eu consigo resolver essas questões, né, que são coisas que o corpo precisa, são fisiológicas, né, são necessidades fisiológicas do corpo, de alimentar, beber água e dormir, quando eu resolvo isso, eu mato essas necessidades do corpo, resolvi. Mas quantas emoções eu quero matar dentro de mim que eu não consigo matar? E que é muito comum as pessoas não resolverem. A gente não consegue resolver todos os problemas. Mas aqueles que nos aparecem, é necessário resolvê-los. E o que é mais importante do que resolver? É tomar uma decisão que eu vou olhar para isso. Mas muitas pessoas estão adormecidas. Elas não conseguem enxergar o que de verdade está acontecendo com elas. O corpo já está manifestando, né, sintomas e às vezes alguma doença daquilo que ela não deu conta. O corpo vai acumulando várias coisas e tem um poder de adaptação absurda. Olha quantas coisas erradas que nós fazemos com o nosso corpo, ele se adapta. Alimentamos mal, não gerimos bem nossas emoções, não fazemos exercício físico, é muito importante para ele. Não cuidamos, né, da nossa parte espiritual. Então a gente não cuida bem desses pilares. Como que o corpo vai funcionar bem? E observem que o corpo ele tem uma inteligência absurda, ele tem uma inteligência autonômica nele, que é o nosso sistema nervoso autônomo, que faz tudo pela gente, sem a nossa intervenção. A gente está lá dormindo, tem uma noite de sono restauradora, a nossa respiração está acontecendo, o coração está batendo, o sangue está sendo oxigenado, os rins estão filtrando, milhões de coisas estão acontecendo dentro do nosso corpo, né, fisiologicamente, sem a nossa intervenção. O que é necessário que a gente faça com o corpo? Nutra ele. E eu uso muito uma analogia que para mim faz muito sentido, né, que eu falo isso com a maioria dos meus clientes, que é o que? A gente, para quem é pai e mãe, a gente não faz curso para ser pai e ser mãe. A gente simplesmente aprende no meio do caminho, não é verdade? Então, mas Edeltrudes, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que normalmente lá, ainda mais a mãe que fica mais próximo dessa criança, né? A mãe que está lá buscando cuidar dessa criança, entender dessa criança, quando ela chega pela primeira vez no colo dessa mãe, a mãe fica realmente alucinada com esse ser. Olha o que ela pôde gestar e o pai também. Mas na hora que essa criança começa a chorar lá, a mãe inicialmente já vai imaginar, não, deve estar com fome, coloca no peito, dá de mamar, resolveu. Mas daqui a pouco essa criança, ela chora de novo e a mãe vai lá, deve ser fome de novo. Aí coloca no peito, não era fome, aí vai ter que fazer a leitura e vai ter que identificar e rastrear o que está acontecendo com essa criança. Se está com xixi, de cocô, com frio, com calor, com dor de barriga, com dor de ouvido, ou com sono, o que está acontecendo? Com o passar do tempo, essa mãe já passa a conseguir identificar e a fazer a leitura como essa criança funciona. A menina já dá um choro lá, ela diz, não, agora já sei, já é hora de mamar, é hora de dormir, é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo. Então percebem que a gente, para lidar com o outro, a gente começa a entender mais do outro que ele próprio e a gente consegue, né, às vezes com facilidade fazer essa leitura porque a gente treinou isso, a gente treinou o nosso olhar, treinou nossos ouvidos, treinou nossa percepção. E o mais interessante que eu falo, né, com as pessoas é o seguinte, eu moro dentro de um corpo, que é um bebezão, que me dá sinais, sintomas e às vezes aparece alguma doença, eu não consigo fazer a leitura. Na verdade, a gente até faz a leitura, a gente não sabe interpretar isso.
E não é incomum isso acontecer nos atendimentos, que clientes chegam para mim com sintomas e eu pergunto o que está acontecendo. O que está acontecendo com você? Né? Que dor que você está sentindo? Né? Há pouco tempo atrás, um cliente chegou para mim reclamando de dor nessa região aqui da coluna torácica. E aí é o lugar onde a gente chama de fusão do clã. O que é a fusão do clã? É o clã está unido, a família está unida. Eu senti que eu estou unido às minhas filhas, senti que estou unido à minha esposa, aos meus parentes, né, às pessoas que fazem parte do meu clã, né, desse sistema familiar. E normalmente quando a pessoa está sentindo dor aí, é porque ela não está sentindo a altura de mudar essa história, né, de fazer com que o clã fique unido. E às vezes eu estou tentando juntar lá um irmão, né, que está brigado com meu sobrinho, eu gosto demais dos dois, eu queria que os dois estivessem unidos. Eu às vezes de repente eu estou distante, separado geograficamente, porque eu estou morando numa outra cidade, né, eu gostaria de estar na cidade dos meus familiares, né, ou eu estou tendo que trabalhar fora, estou distante de esposa, de filhos, isso pode acontecer. É como se a pessoa tem um óculos para a vida, como ela está enxergando isso. E teve um tempo atrás que um cliente, ele chegou perto de mim, chegou para mim para ser atendido, e eu perguntei o que estava acontecendo, está sentindo uma dor aí. Eu perguntei para ele o que estava acontecendo na esfera, né, familiar dele, de relacionamentos, o que ele estava vivendo. E ele tinha uma briga com o filho. Ele tinha discutido com o filho, já tinha algum tempo que não estava conversando com o filho, ele estava conversando, né, assim, meio que entre os dentes, né? E aí a gente rastreou essa situação, conversei com ele, mostrei isso para ele no corpo, que a gente mostra no corpo também, onde estão os bloqueios. E qual que é a decisão disso, gente? Como que resolve isso? É olhando para o problema, porque aonde está a solução do problema? No próprio problema, eu identifiquei, agora eu tenho que ir lá resolver. Então é percepção. Percebi, encarei o fato, agora eu vou tomar uma decisão. Decisão é o quê? Eu mudar essa situação. Então agora eu já não estou mais no desconhecido. Agora eu já não estou de repente mais sem percepção sobre o que está acontecendo. Agora eu tenho realmente consciência do que está acontecendo. Então já muda muita coisa. E agora o que é necessário? Ir para a ação. Qual que é a ação? É ir lá conversar com o filho, porque se eu percebi, eu tenho que ir lá resolver isso, porque eu já estou pagando o preço por isso já. A fatura já está chegando para mim, no meu próprio corpo. Ah, não, mas doutor, isso foi meu filho que errou comigo. Não importa quem errou. Ah, mas ele de repente não merece que eu vá lá me reconciliar com ele. Não, não é sobre isso. Não é perdoar, é devolver para o outro a dor que o outro me trouxe. E eu tenho que mudar isso, eu tenho que ressignificar isso, essa história. Né? Porque não importa o que o outro fez, importa qual a importância que ele tem na minha vida. E eu não quero deixar uma dor ficar morando dentro de mim, né? A pessoa fica morando dentro de mim, eu remoendo a situação que não faz sentido mais. Então, o que é necessário fazer? É mudar isso, e é simples para poder mudar. Não importa quem errou, importa se o outro tem importância para mim nessa relação, que eu vou lá resolver. E foi o que ele fez. O que é necessário nessa hora? Não é chegar lá apontando o erro do outro, você errou assim comigo. Se você estiver disposto a me pedir desculpa, a me pedir perdão, eu estou disposto a te perdoar. Relação entre duas pessoas que se amam, a gente não tem que ficar colocando condições. A gente não tem que fazer com que o outro se humilhe para que a gente resolva essa pendência. É necessário colocar o mais importante ali, que é o outro, para mim. Então, o que eu inclusive instruí para ele? Vai lá e conversa com ele, você é meu filho, eu sou seu pai. E eu não vejo sentido a gente ficar brigado como a gente está ficando brigado. E eu quero resolver isso aqui hoje, colocar uma pedra em cima disso e acabar, porque você é muito importante para mim. Você é muito amado. E resolve. E ele nunca mais sentiu essa dor. Logo depois, passado um tempo, eu encontrei com ele, né? Ele nem passou por um segundo atendimento, foi só um atendimento, encontrei com ele, como é que você está? Cara, acabou a dor. Mas por quê? Ele resolveu onde era o problema, onde é a causa. As pessoas vão ficar achando que é várias outras coisas. Ah, essa dor lá pode ser um problema de coluna, pode ser de repente uma pneumonia, pode ser tantas coisas que a pessoa vai imaginar. E ela está de repente indo para um lugar onde, né, não faz sentido ir. Né? Recentemente, atendendo um cliente que estava com um problema no ombro, já tinha falado para ele quais problemas que ele estava vivendo em relação àquele ombro, das histórias que ele me trazia.
E aí um dia lá, ele resolveu não ir fazer fisioterapia, não apareceu fazer fisioterapia. Aí na próxima sessão que ele apareceu, ele falou assim, Deus, não pude vir, e no dia que eu não vim, rapaz, eu senti muita dor no ombro. Eu disse, mas por que você não veio? Aí ele falou para mim assim, não, porque minha mulher no dia anterior, ela passou mal, tive que levar no pronto-socorro, fui dormir de madrugada, e no local onde eu trabalho, eles pediram que eu fosse, esse dia seguinte era meu dia de folga, pediram que eu fosse lá para dar uma força de manhã. Isso é mesmo, cara? Mas de verdade, você queria ter dado essa força lá? Eu falei assim, não queria. Você ganhou um pouco mais, uma hora extra, alguma coisa mais para ter ido lá? Não, foi só para poder ajudar o outro. E o que ele fez? Ele deixou de cuidar da saúde dele, deixou de cuidar dele, que ele deixou de ir à fisioterapia, deixou de cuidar da pessoa importante, que era a esposa, que tinha passado mal à noite, pela manhã ainda ela estava se restabelecendo. Ela ainda cobrou dele, que ele não a olhou pela manhã e foi trabalhar. E estava indo para resolver um problema relacionado ao trabalho que nem ia dar retorno financeiro para ele. Então eu falei para ele o seguinte, isso serve para todos nós, isso é regra de ouro para a vida. Primeiro pilar, que eu devo me importar e trabalhar, saúde. Depois vem família, depois o financeiro. Ele falhou aonde? Ele não cuidou da saúde dele e nem da esposa, né? Então não cuidou dele próprio, ele não foi lá cuidar da saúde dele se tratando com a fisioterapia. Segundo, ele esqueceu da família, que ele deixou a esposa sem ficar assistida. E terceiro, nem do financeiro ele estava cuidando, embora ele estava lá para poder resolver um problema que a pessoa colocou para ele, mas de novo ele colocou ele na mesma situação de coisa que ele já vive o tempo todo. E ele foi lá e não queria ter ido. E essa que é a questão. Eu faço coisas que eu não gostaria de ter feito. E aí volta a pergunta de novo. Em que momento que você se perdeu da sua vida? Né? E é justamente isso. Em qual vida você se perdeu da sua? Porque eu estou vivendo a vida dos outros, não estou vivendo a minha. E aí são pessoas que têm dificuldade normalmente de falar não. Porque na hora que eu falo não para o outro, é o sim para mim. Porque na hora que ele tivesse falado não para esse chefe, esse patrão dele, que ele está indo lá fazendo um trabalho extra, ele tinha, na verdade, desculpas que eram plausíveis até para poder não ir. Que ele não tinha dormido a noite toda, que a esposa tinha passado mal, ele estava se restabelecendo, ele ainda tinha que cuidar dele. Tinha que fazer fisioterapia e não foi. E o que aconteceu? Ele sentiu dor. O dia que ele não foi, ele sentiu dor. Mas por que ele sentiu dor? O corpo está falando para ele o quê? Olha, de novo você de repente olhando para o outro, de novo você não está cuidando da gente. E o corpo faz doer para quê? Para que ele pare. Para que ele pare de fazer coisas que não fazem mais sentido. Para que ele olhe para ele. E aí, de novo, o que acontece? Eu não estou fazendo a leitura do meu corpo. O meu corpo está me contando uma história e eu não faço a leitura. Eu estou caindo em buracos que eu já caí várias vezes lá atrás, mas só que agora o que acontece? O limiar, né, de tolerância do corpo, ele desceu muito, ele caiu muito. Então, qualquer coisa que eu faça hoje que se assemelha àquela situação que eu já venho fazendo várias vezes, os erros que eu já venho cometendo várias vezes na vida, é o suficiente para poder derramar esse copo. E aí o que acontece? A pessoa fica achando que o tratamento que ela está fazendo não está trazendo resultados. E ela que não mudou o estilo de vida, ela que não mudou o lifestyle dela, ela que não está identificando os buracos que ela está caindo para poder mudar. Então eu falo muito com as pessoas o seguinte, o que é necessário a gente trazer entendimento. Digamos que eu sou um cuidador de peixinhos, sou especialista em peixinho de aquário. E aqui você traz o seu peixinho que está doente, tira do seu aquário e me entrega. Eu coloco no meu aquário com água limpa, vou dar o melhor medicamento para ele, o melhor alimento. Passado alguns dias, esse peixinho fica saudável de novo. E eu pego o peixinho e devolvo para ele, para a pessoa. Devolvo para a pessoa o peixinho, ela coloca de novo na mesma água e no mesmo aquário. O que vai acontecer com o peixinho? Naturalmente, o peixinho vai adoecer de novo. Por quê? A pessoa não trocou e não mudou o território, não mudou o terreno, não mudou o ambiente onde esse peixinho vive. O ambiente ali é tóxico, o ambiente não é propício para ele poder se desenvolver e para ele poder continuar crescendo de forma saudável.
Então é isso que acontece com as pessoas não mudam o ambiente onde elas estão. O ambiente é tóxico, o ambiente atrapalha que ela se desenvolva e coisas vão se repetindo ali. E às vezes, gente, é uma tomada de decisão desse tamanho assim. É simples o que eu preciso fazer normalmente, mas não quer dizer que é fácil. Eu faço muitas perguntas para as pessoas. É simples emagrecer? Não, é muito difícil emagrecer. Não. É simples emagrecer. Me dá uma fórmula básica para poder emagrecer. Eu vou lá e seguro a minha boca, faço exercício, pronto. Eu vou emagrecer naturalmente. Mas é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Por isso que normalmente as pessoas precisam de ajuda, né? Um médico, né? Um nutrólogo, às vezes precisa de um nutricionista, um educador físico, às vezes precisa até de um psicólogo para poder auxiliá-lo na dificuldade que ele está tendo para poder segurar essa boca e fazer exercício. Mas o princípio é simples. E a gente vem se aprisionando em tantas coisas que foram nos ditas lá atrás, que eu tenho que servir o outro, que eu tenho que fazer pelo outro. E tem pessoas que vieram ao longo da vida tendo que tomar, ela veio recebendo responsabilidades que não eram dela, ela veio exercendo funções que não eram dela. Então, olha aí para você, quantas responsabilidades você assumiu na vida e fica achando que é responsável, que você não dá conta de mudar e que não tem como mudar. Não tem como mudar o outro. Eu falo assim, gente, a minha responsabilidade é mudar a mim. E olha só, se eu tenho dificuldade de emagrecer, de fazer exercício, de ler aquele livro que está em cima lá da estante empoeirando, que eu falei que ia ler, de fazer aquele curso que eu ainda não fiz, tantas coisas que eu quis mudar em mim, não dei conta de mudar, como é que eu vou poder mudar o outro? Mudar o outro é impossível. É um exercício inútil eu querer mudar o outro, mude só você, que já dá muito trabalho. Só que a gente passou uma vida inteira recebendo responsabilidades. Tem gente nessa vida que está sendo mãe ou pai dos irmãos, porque de repente era o irmão mais velho e, sei lá, o pai morreu jovem, essa mãe morreu jovem, teve que ajudar a criar esses irmãos e assumiu uma responsabilidade e se colocou numa função que não é dele. Eu posso ajudar, eu posso apoiar, eu não posso assumir uma posição, uma autoridade que não é minha. E eu fico carregando peso, eu fico achando que eu agora vou conseguir mudar o outro, que eu sou responsável pela vida do outro. E na hora que eu começo a me sentir responsável pela vida do outro, que eu tenho que mudar um irmão, que eu tenho que mudar um pai, uma mãe, porque agora eu sou uma pessoa que tem conhecimentos, que eu fiz faculdade, eu estudei, e agora tenho conhecimento mais que meu pai e minha mãe, começo a querer mandar neles, fico querendo corrigi-los, mudá-los. E eu não consigo. Eu fico assumindo responsabilidades que não são minhas. Isso tem, normalmente tem um débito emocional que eu tenho com essas pessoas. Fica parecendo que eu saí dali, pessoas vão de repente morrer, pessoas não vão dar conta, aí eu fico querendo mudar o outro e não vou conseguir nunca. Mas só que o que acontece? Eu me perdi na vida dos outros. Eu deixei de viver a minha vida, deixei de exercer o amor por mim mesmo. E fico falando que eu estou amando o outro, tomando conta do outro, impedindo que ele viva as experiências dele. Porque eu acertei o tempo todo da minha vida? Não, errei muitas vezes, mas a gente tem que aprender com os erros e a gente tem que errar o mais rápido possível para a gente poder não errar nas mesmas coisas, para que eu possa evoluir. A vida é natural a gente errar, é muito natural. Olha lá uma criança quando ela aprende a andar, ela vai errar muitas vezes, vai cair muitas vezes para poder aprender a andar. Uma criança para poder aprender a falar, ela vai falar errado muitas vezes. E os pais acham o máximo, né? Quando a criança fala errado, gugu, dadá, mamã, papá. Você acha que se a criança pudesse falar com os pais nesse momento, ela iria criticar os pais, mas como assim vocês de repente estão achando o máximo falar tudo errado? Vocês são loucos? Mas o mais interessante é que depois a criança aprende a falar, já sabe falar corretamente, normalmente ela é bloqueada. Ela é julgada, ela é criticada, você não sabe o que você está falando, você está falando doideira aí, quem que você pensa que é? Cala a boca. Aí na hora que ela já fala direito, ela nem pode falar. E na hora que de repente essa criança erra, essa pessoa erra, ela nem pode errar. Errar é natural, só que eu tenho que corrigir, não posso falhar. Porque se eu falhar, eu estou errando os mesmos erros. E a gente aprende muito mais com o erro, né, do que com os acertos. Então, gente, o que a gente tem que observar? Olha quantas coisas você está vivendo na sua vida, mas vivendo a vida do outro. Porque falaram para mim que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo pelo outro.
E eu canso de ver isso nos meus atendimentos. Se eu perguntar para a pessoa o que ela está sentindo, ela vai falar naturalmente o que ela está sentindo. Nessa mesma temática, nessa mesma história da dor nessa região da torácica, e aqui eu não estou falando, gente, que toda dor nessa região da torácica é a mesma coisa, mas tem coisas relacionadas com isso. Então, olha só, uma outra senhora que eu atendi há muito tempo atrás, ela me veio me relatando uma dor aí. E eu perguntei para ela, como que era essa dor, que momento que ela sentia essa dor, de que forma que ela sentia. Ela veio para você, Deltrudes, eu acho, ela foi a resposta que ela me deu, eu acho que é de pegar o peso da minha mãe. Você vai pegar o peso da sua mãe por quê? Não porque a minha mãe está acamada, ela já está com Alzheimer, a doença está avançada, e tem uma cuidadora que ela cuida dela durante o dia para mim, mas à noite eu fico responsável de cuidar da minha mãe. Aí eu devolvi a pergunta para ela, porque ela mesma já estava respondendo o que estava causando aquela dor nela. Embora era uma dor emocional que ela tinha, mas estava se manifestando no físico, no corpo dela. Eu devolvi a pergunta dela fazendo a seguinte pergunta: o quanto que sua mãe pesa para você na sua vida? Na mesma hora, eu disse, não, pelo amor de Deus, minha mãe não é peso para mim não, eu amo muito a minha mãe, e eu cuido dela com muito amor. Eu disse, ok, eu não estou falando que você não ama sua mãe, mas eu fiz uma pergunta, o quanto que ela está pesando na sua vida, o quanto que ela paralisou a sua vida. Ela se deu o direito de perceber isso, de olhar para isso. E o que ela me falou, Deltrudes? Com essa história da minha mãe estar acamada, doente, eu tenho que ir correndo na rua, para comprar alguma coisa no supermercado, para resolver alguma coisa na rua. Eu tinha hábito de sair com minhas amigas para caminhar, não posso. Eu queria, de repente, gosto de ir à igreja, não posso estar indo à igreja. Mas por que você está tendo que sair correndo na rua para resolver as coisas e voltar? Você não tem uma cuidadora, você não confia na cuidadora? Você não, eu confio na cuidadora. Mas olha só, gente, o que acontece? Essa mãe colocou uma âncora nela. E ela achou que isso era uma verdade. Ela falou assim, minha mãe, quando ela estava bem, que ela estava saudável, ela virou para mim e falou que ela não podia morrer e que ela não ia morrer. Gente, isso é possível? Não, impossível. Ninguém aqui vai ficar para semente. Todos nós um dia vamos passar para a eternidade. A gente vai sucumbir aqui. Não tem como. E o que ficava na cabeça dela? Que se ela saísse e fosse para a rua para resolver alguma coisa e deixasse a cuidadora lá cuidando da mãe, acontecesse alguma coisa com a mãe, se a mãe morresse lá, a culpa ia ser dela, porque ela não estava lá para impedir que a mãe morresse. Percebe isso? E eu tenho como ser dono da vida de alguém, impedir que alguém de repente morra, porque de verdade essa pessoa vai morrer agora. A gente tem como ajudar pessoas. Até como profissionais da saúde a gente consegue salvar pessoas no momento que elas poderiam morrer. Mas no momento do ápice em que ela vai realmente ter que fazer a passagem dela, eu não tenho como impedir isso. Só Deus é capaz de fazer isso. Só Ele dá a vida, só Ele tira a vida. Percebe isso? Em que aprisionamentos que ela estava? E ela muitas vezes, já teve vezes ela ficar lá um tempão no setor como se fosse um refúgio para ela. Ela melhorava, tratava ela, fazia fisioterapia, melhorava, ia embora para casa, voltava na próxima sessão, voltava com a mesma dor. Mas por quê? Ela não mudou o ambiente dela, ela não mudou a água do aquário, não mudou o aquário. As percepções dela eram as mesmas, ela não deu conta de mudar isso. Até que um dia a mãe dela faleceu, a mãe dela já era muito idosa, faleceu, e depois, passado um tempo, eu encontrei com ela e perguntei, como é que você está? Estava ótimo, andando na rua, fazendo as coisas dela, porque o problema se resolveu por conta própria. Que a mãe dela faleceu, não é que a mãe dela falecer seria bom, não é isso, né? Mas ela poderia ter resolvido essa questão antes da mãe dela falecer. Mas de que jeito, Deltrudes? Mudando minha percepção sobre isso e tomando uma decisão. A decisão poderia ser situações simples, dela simplesmente falar para ela o seguinte, eu não sou responsável pela vida da minha mãe, eu posso cuidar dela, mas eu não tenho a capacidade de mantê-la na vida. E ela resolver essa questão. E tomar decisões, agora eu vou sair na rua, tem a cuidadora lá, eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou encontrar com as amigas, eu vou fazer as coisas que eu gosto de fazer, porque ela deixou de viver a vida de quem? A vida dela. Em que vida você se perdeu na sua? Em qual vida você se perdeu na sua? Eu me perdi na vida foi do outro, eu deixei de viver a minha vida para viver do outro. Tem gente que está deixando de viver a própria vida para viver a vida do filho, porque o filho está fazendo um monte de coisas erradas, ou então fica querendo que o filho faça
e dê o retorno daquilo que ele espera, da expectativa que ele tem na vida do filho, de se realizar na vida do filho. Ou tem gente lá que fica cuidando da mãe, do pai, dos irmãos, de tios, de avós, e não faz sentido. Eu deixei de viver a minha vida. Então, mas Edeltrudes, eu tenho que honrar pai e mãe. Isso é bíblico e é verdade, eu tenho que honrar. E o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é eu poder me tornar uma melhor pessoa, um melhor ser humano, me tornar uma pessoa exponencial, próspera, buscando as minhas coisas, crescendo, me tornando uma pessoa de bem, ganhando muito dinheiro até. Para quê? Porque se eu ganho muito dinheiro, eu consigo até ajudar aquele que está com dificuldade financeira. Porque às vezes, de repente, é um problema de saúde, às vezes é uma pessoa que precisa de mais recursos lá, eu vou poder ajudá-lo. Vocês imaginam para quem é pai aí e é mãe, o quanto que a gente fica feliz quando um filho está seguindo um caminho, né, que vai levar ele a ter uma vida, né, extraordinária, uma vida exponencial. Ele começa a conquistar coisas, ele entra num bom relacionamento, ele se casa, daqui a pouco vem os netos, ele se torna um bom profissional. Gente, isso que é honrar pai e mãe, é se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa melhor do que os nossos pais não conseguiram ser. E os nossos filhos ser melhores do que a gente também não conseguiu ser. Isso é evolução, inclusive, da espécie. E as pessoas não entenderam isso. Eu tenho que honrá-los, mas também tenho que tomar os meus pais como são. Porque a gente fica esperando e querendo mudar os pais. Nós não somos capazes de mudar ninguém. Daquilo que eu já falei. Eu consigo só mudar a mim, já dá muito trabalho. Então mude só você. Mas o que é mais interessante, que quando eu busco olhar para mim, quando eu fico mais com o meu estado de presença e procuro modificar a mim só e deixar de ficar tendo distrações, olhando para o outro, que isso é distração, gente. Não que eu fico tentando cuidar do outro, mudar o outro, eu fico normalmente brigando com o outro e brigando com a vida. Isso é distração. Mas quando eu fico presente comigo mesmo e passo a olhar para mim e me mudar, isso é transformador. Porque sabe o que é mais interessante? As coisas que eu buscava fazer, ter controle sobre a vida dos outros, sobre o ambiente, e que eu não conseguia, a partir do momento que eu começo a olhar para mim, parece que é natural, né? Que eu deixo de sufocar o outro, deixo de ficar pegando pesos que eu não queria pegar, pesos na minha vida, e o outro começa a seguir livre, se tornar responsável pela sua própria vida, e eu fico livre também para poder viver a minha vida, e os dois viverem de formas independentes, amando cada um na sua diversidade, amando cada um, né, na sua individualidade, porque somos seres individuais, mas também somos seres espirituais vivendo uma vida humana, né? Temos experiências aqui, que aqui faz parte da nossa evolução, e é desafiador viver isso aqui. Não é simples viver isso, mas é um grande desafio. Então é um convite aqui que eu faço para você ficar mais perceptivo a sua vida. Olha que buracos que você está caindo. E não queira mudar, né, no estalar de dedos, não é um 360. Eu falo isso muito para os clientes, o seguinte: eu não curo ninguém. Na verdade, ninguém cura ninguém. Vou trazer um olhar aqui para você que talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Para quem inclusive é cristão, lá na Bíblia, eu pergunto a pessoa, na Bíblia tem várias histórias que Jesus curou pessoas? Você tem um monte de história lá, tem o cego, o leproso, o surdo, o paraplégico, isso não. Não tem nenhuma história lá que Jesus curou as pessoas. Isso, mas não é possível, Edeltrudes. É real. E vou te explicar aí, talvez vai fazer sentido para você. Lá na Bíblia, o que Jesus sempre falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem andar por essa luz jamais andará nas trevas. Então o que ele diz? Eu sou a fonte. Eu sou a fonte da vida e a fonte da cura. Porque não tem nenhuma história lá em que Jesus passava pelas cidades, pelas ruas, pelas vielas, fala assim: vem cá surdo, vem cá mudo, vem cá paraplégico, vem cá leproso, que eu vou te curar. As pessoas iam até ele ou eram levadas até ele. E quando essa pessoa ainda chegava lá, Jesus normalmente fazia perguntas, porque Jesus era o cara da pergunta. Ele precisava de saber o que ia no íntimo dessas pessoas. Ele precisava saber o que de verdade essa pessoa queria, o que ela acreditava. Esse filho perguntava assim, como perguntou para o cego em Jericó: o que queres que eu te faça? E foi claro, né, que o cego respondeu o que era óbvio: Senhor, eu quero enxergar de novo. Mas Jesus precisava escutar dele. Mas a cura dele já aconteceu no momento onde ele sai do lugar que ele estava sentado
e foi até Jesus. E ele chamou por Jesus. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele ali já estava acreditando que Jesus era capaz de promover a cura dele. Mas a cura já estava nele. Então era essa fonte de cura. E a gente pode, inclusive, ter um outro olhar do seguinte, olha lá, Tomé, que era um cara que andou com Jesus o tempo todo, um grande discípulo, inclusive ele falou em outras línguas, ele expulsou demônios, ajudou pessoas a se curarem, mas ele mesmo duvidou. Ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado. E ele, quando a primeira vez Jesus se põe no meio dos discípulos, o que acontece? Tomé não estava lá, e os discípulos falou para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele não acreditou. E ele só falou, só acredito se eu tocar as chagas dele, se eu tocar ao lado dele. Quando Jesus se põe a segunda vez, no meio deles, estava lá Tomé, e Jesus, vem cá, ô incrédulo, pode tocar ao meu lado, toca a minha chaga. Não, Senhor, agora não precisa, agora eu já acredito. E Jesus fala, feliz aquele que acreditou sem ter visto. Então imagine só, que Tomé é o cara que estava do lado dele, vendo todas as coisas, realizando coisas, porque foi ungido pelo Espírito Santo, ele duvidou, que dirá nós que não vamos duvidar? Mas só que a gente fica credenciando, fica responsabilizando a cura, a nossa cura, para o outro. Por quê? Porque se Jesus é a fonte da cura, e se era ele que curava, como a gente fica de repente terceirizando, parece que a cura é passiva, não é, ela era ativa. Se Jesus não está no meio de nós mais, fisicamente, então ninguém mais pode se curar. E não é isso. Esse acesso, ele é eterno. Esse acesso é infinito. Mas eu tenho que tomar a decisão de acessar isso. E é na hora que eu preciso exercer o quê? A minha fé. E a fé, gente, é acreditar no sobrenatural, no invisível. E eu falo para as pessoas, o que é fé? Porque se a gente for traduzir em palavras, fica difícil traduzir fé em palavras. Mas o que é fé de verdade? Fé, eu recebi um exemplo uma vez de um amigo que ele me deu esse exemplo, para mim isso fez muito sentido, talvez faça para você. Eu falo assim, respira profundamente aí, solta o ar. Aí eu pergunto para a pessoa, você tem dúvida que você vai fazer isso novamente? A pessoa, não. Então percebe que isso é fé? É você tomar posse daquilo que já te foi dado, que você recebeu o sopro da vida. No momento em que você, lá no útero da sua mãe, uniu o espermatozoide e o óvulo, vê se a gente adivina, colocou energia em você. A vida foi dada a você nesse momento. Então é exercer isso, tomar posse daquilo que já é seu. E o acesso a gente tem através de Jesus. Ele é essa fonte da vida. E Jesus fala lá em João 14:12 justamente isso. Eu fiz coisas grandes, mas vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Porque ele deixou os ensinamentos. E por que você fica terceirizando sua cura para as pessoas? Gente, a gente tem que procurar sim. A gente precisa dos profissionais para nos ajudar, para nos guiar. Mas você vai na nutricionista, chega lá, te passa um planejamento alimentar fabuloso. Mas você não faz a dieta, vai ter resultado? Não, você nem acredita que vai ter resultado também. Aí você precisa fazer atividade física, fazer exercício físico, e é indicado para você fazer, você não faz. O médico passa, né, um tratamento com medicamentos, com várias coisas que você tem que fazer, e você não faz. Aí você não muda os ambientes onde você está, você não muda o seu emocional, você não faz nada com isso. E não vai mudar, gente. A gente fica esperando que o outro resolva por mim. E não tem almoço grátis, não tem botão para apertar e não tem pílula mágica. Tudo é um processo. A gente fica vendo que as pessoas ficam olhando, ainda mais nos dias de hoje, em ter acesso à internet, a gente fica vendo tantas coisas na internet, né? Pessoas mostrando lá o palco da vida dele e a gente está nos bastidores olhando. E só que a gente está nos bastidores da nossa vida cheio de problemas, querendo aquele palco lá. E às vezes aquele palco que a pessoa está mostrando nem é verdadeiro. Aquilo é fictício. Mas tem muitos que são de repente verdadeiros. Mas para chegar lá, a pessoa teve uma jornada para poder chegar até lá. Não é instalar os dedos, não é da noite para o dia. Então, aqui ficou uma provocação para você. Que decisões que você vai tomar hoje, que vai mudar sua vida lá na frente, seu futuro. Então, as percepções que você está tendo aqui, possivelmente, nesse vídeo,
nessas informações que eu estou te trazendo, que percepções você está tendo, que você precisa encarar fatos que estão acontecendo na sua vida, que você precisa mudar, que até hoje não mudou. Que decisões você vai tomar? Essas decisões têm que ser, às vezes, micro decisões, que você vai tomando todos os dias, para que você vá para ações depois. Só que acontece, quando você começa a querer mudar, a movimentar as coisas começam a acontecer, é incrível. Olha isso que já aconteceu com você, você falou que ia começar a fazer uma dieta, falou que ia começar a fazer um exercício físico e começa a aparecer um monte de propostas. Você poder ir para churrascos 0800, para festas de aniversário, festas de confraternização, várias coisas começam a aparecer. Por quê? Parece que de repente é um teste, para poder saber se você realmente está determinado a fazer aquilo que você se propôs. Mas também vão acontecer coisas que vão favorecer que você caminhe nessa estrada, que você vá para esse caminho também. Isso vai acontecer também, mas só que a gente vai receber muitos desafios. E na verdade, gente, a gente está sempre buscando chegar a algum lugar, a gente está sempre buscando um destino. Mas o destino não foi e nunca vai ser o mais importante. O mais importante é a jornada. É porque na jornada que você de repente vai viver os desafios, os embates, e é ali que você de repente vai começar a moldar e você vai forjar quem você é de verdade. E na hora que a gente recebe os primeiros desafios, os desafios vão mostrar os bloqueios que você tem. Esses bloqueios vão mostrar o propósito de vida que você tem também. Porque propósito, na verdade, é a minha mudança que eu vivo nesse propósito e aquilo que eu vou mudar a vida do outro. Propósito é o servir disso. A quem eu estou servindo? De que forma estou servindo? Porque a gente veio aqui para poder servir. Mas só que sabe o que é mais interessante? A gente não se trata como filho, a gente trata como servo só. Então eu posso servir sendo filho, eu não preciso ser só servo. Olha lá a história lá do filho pródigo, em que ele sai, para a vida fazendo doideira com o dinheiro que ele pede ao pai, que era da herança dele, e o pai sabia que ia dar errado, ele vai lá, gasta o dinheiro dele de uma forma desenfreada, perde tudo, o local onde ele estava passou por uma grande fome, e a única forma que ele conseguiu sobreviver lá era tratando de porcos, foi o único emprego que ele conseguiu. Mas para um judeu tratar de porcos naquela época é uma grande humilhação. Ele vê tudo que ele estava sofrendo e passando lá, e resolve voltar para o pai dele. Não, vou voltar para o meu pai, que lá sou muito bem, vou ser muito bem tratado, porque até os empregados do meu pai são muito melhores tratados que eu aqui, e vou voltar para lá. E quando ele volta e o pai dele avista ele, o pai dele só abriu os braços para ele e disse: vem cá, meu filho. E dá um grande abraço no filho, mas o filho vira para ele e fala assim: pai, pequei contra ti e contra Deus. Não mereço mais ser chamado seu filho, me trate como seus empregados. E o pai fala para ele assim: não, você não entendeu, você sempre será meu filho. Vou te colocar um anel no dedo, umas sandálias nos pés, uma túnica nova, e ainda vou mandar matar um novilho cevado, para poder festejar, comemorar, celebrar que você estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi encontrado. Então percebe isso? O filho nunca deixou de ser filho. Ele foi se tratar como servo. Ele viveu a história do servo. Ele viu o tanto que foi difícil viver como servo. Nós podemos ser filhos amados, filhos dessa realeza, servindo, mas eu não preciso me tratar como servo. Me trato como filho, porque nós somos imagem e semelhança desse Deus, não menos do que isso. E essa identidade que a gente tem que assumir, essa identidade que nós temos que ter. E agora, gente, esse vídeo aqui, que eu estou postando, está muito próximo do Natal. Muito próximo do Natal. E eu faço uma pergunta para você. Nesse momento, é natural que as pessoas vão querer fazer confraternizações, aquelas que podem, muitas nem podem fazer confraternização, ceia de Natal, dar presentes, receber presentes. Mas uma pergunta que eu te faço: você vai convidar a pessoa mais importante nesse Natal, que é o aniversariante desse Natal, que é Jesus? E uma outra coisa, uma outra pergunta: você vai dar o presente para ele? Você vai dar presente para ele? Qual o melhor presente que você poderia dar para o aniversariante do Natal, que é Jesus? Você deu truz?
Eu não sei, não tenho dinheiro. Não, digamos que você tem de repente todo o dinheiro aí possível para poder comprar qualquer coisa nesse planeta para dar para ele. O que você compraria para dar? Isso é uma provocação. Você poder olhar para isso. E for analisar, Jesus é o Filho do Deus vivo, é o próprio Deus. E tudo que já existe já é dele. Todas as coisas que estão debaixo do céu e da terra já são dele. E sabe qual é a única coisa que eu posso de verdade dar para o seu aniversariante? Vai ser algo realmente íntegro? Nem vai ser algo verdadeiro? É aquilo que está dentro do meu peito, que é meu coração, onde ele quer fazer morada sempre, porque ele fez morada em Maria. Maria, quando gestou Jesus, quando o anjo anunciou, ela não acreditou, ela teve medo, muito medo, porque era uma grande responsabilidade gestar Jesus, o Salvador, mas ela assumiu essa missão. Então ela recebeu Jesus, Jesus estava dentro dela, e ela pariu Jesus, mas ela deixou Jesus fazer parte dela. E aí, em que momento você vai deixar realmente Jesus fazer parte da sua vida? Que nesse momento do Natal, Ele quer receber o seu melhor presente, porque Ele quer fazer morada em você. Então, em que momento você vai deixar Ele morar em você? E que você não vai ficar deixando outras pessoas, outras vidas morar dentro de você, e você deixar de ser você. Só seja você, imagem e semelhança dele. Mas deixe Jesus fazer morada aí, nesse momento tão importante que a gente está chegando, que é um marco, que é esse período do Natal, onde a gente vai se confraternizar, onde os corações se unem nesse momento, aonde as famílias que de repente estavam desunidas se unem, onde são desfeitos todos os problemas, né? As intempéries que a gente tem, as desavenças que tem. É um momento de reconciliação, de perdão, né? De união das pessoas. Mas, sobretudo, né? Deixe Jesus fazer morada em você. Deixe Ele aí morar de verdade. Ele abrigar esse templo que é você. Então fica essa provocação. Mas sempre observa qual vida a sua vida perdeu em outras vidas. Em qual vida que você se perdeu na sua. Em qual vida que você de repente está vivendo que não é a sua. E que vida que você gostaria de viver que ainda não viveu. Que é a sua. Um Feliz Natal, né? E um próspero, né, Ano Novo. Uma feliz oportunidade. Porque todo dia é uma oportunidade nova. O amanhã nem existe. Nem existe. Só tem o hoje. Só tem o agora. Né? Porque na hora que chegar meia-noite 1 do dia de hoje, já é hoje de novo. Então faça o melhor hoje. Mas é 1% todo dia, só 1%. Valeu, grande abraço.